Bom dia, queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 4 de agosto. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje a liturgia da igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 31. Homem pobre de fé, por que duvidaste? A palavra de Deus é imensamente rica e nunca acabamos de descobrir a mensagem de um mesmo trecho. A fé, a confiança total em Deus, nos permite vencer qualquer barreira, até caminhar em cima das ondas de um mar bravio. Quando falta a fé, todo mundo afunda, não somente São Pedro. Como adquirir essa fé? Subiu ao monte para rezar sozinho. A oração é a rodovia que te conduz à fé, é a seara da fé. Quanto mais íntimo a Deus você se torna, tanto mais milagres você realizará em você mesmo e ao seu redor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homem de pouca fé, por que duvidaste? As palavras do Evangelho são inesgotáveis. A rocha da qual jorra a palavra é a mesma, o trecho é o mesmo, mas a água que jorra é sempre diferente, sempre nova e estimulante, capaz de sustentar a nossa caminhada. Imagina que cada palavra do Evangelho seja uma rocha que se torna uma fonte, entende? Parece que seja sempre igual à rocha, mas a água que sai é sempre totalmente nova e te satisfaz. Hoje podemos nos perguntar: somos homens de fé de verdade? Até onde vai a nossa fé? Sabemos navegar, mas não enfrentar as tempestades da vida. Aliás, conseguiríamos até afogar em um copo de água. Pedro é um pescador bem experiente. Podemos dizer que nasceu no mar e nunca viu ninguém caminhar em cima das águas. Jesus se apresenta a ele de uma forma inacreditável, caminhando sobre o mar bravio. Era mais fácil acreditar em fantasmas do que pensar que era Jesus.
De repente, o mestre se torna até uma fonte de medo. Diz o trecho de hoje: gritaram de medo e Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Às vezes, Jesus se apresenta na nossa vida de uma forma inesperada e nós nos assustamos ao invés de reconhecê-lo. Como é pequena a nossa cabeça diante das maravilhas de Deus. Diante de tudo isso, Pedro, no início, deixa prevalecer a sua fé. Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro está consciente que para dar um passo precisa da vontade de Deus, precisa seguir a vontade de Deus. Está consciente que para caminhar é necessário que Jesus o chame e que ele nunca tire os olhos de Jesus. Assim, com o olhar fixo em Jesus, Pedro consegue fazer o que nunca fez. Caminha sobre as águas, igual ao seu mestre. Você entende a primeira mensagem de hoje? Para caminhar de uma forma nova, caminhar em cima do mar da vida, é necessário um forte relacionamento com Jesus. Confiar em Jesus. Se Ele te chama para uma missão, também te dará a força para cumpri-la. Olhos nos olhos em Jesus. Tudo é possível. E Pedro sai do barco e vai ao encontro do seu mestre. De repente, entra a lógica humana, a lógica de sempre. O vento sopra. Pedro fica com medo. Olha para as ondas mais que para Jesus e inicia a afundar. É exatamente isso que acontece quando tiramos os olhos de Jesus. Quem tira os olhos de Jesus não consegue mais caminhar, sobretudo em cima do mar da vida, e afunda. Tirando os olhos de Jesus e olhando mais para as dificuldades do que para Jesus, inicia a tal de adoração do medo, adoração do difícil, o choro do impossível, o desânimo. Ao invés de fitar os olhos no ressuscitado que tudo pode, nos concentramos nas dificuldades da vida com um raciocínio muito humano, e assim tudo afunda. Graças a Deus, porém, Pedro grita no final: salva-me, Senhor. No final da sua crise, Pedro novamente se lança em Jesus e renova a sua fé. Salva-me, Senhor. Como é significativa essa cena. O mar bravio representa o mundo do mal que nos engole, a fossa que nos puxa para o fundo. Representa os nossos defeitos e pecados, representa as dificuldades da evangelização, o desânimo, o cansaço e tudo que torna difícil a nossa caminhada com Deus. O único modo para conseguir vencer tudo isso será fixar bem os olhos em Jesus. Mas, infelizmente, às vezes, olhamos mais para as dificuldades do que para Deus, e assim afundamos. A conclusão do Evangelho de hoje é maravilhosa e nos ensina muito. Pedro volta ao seu grito: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, dos meus pecados. Salva-me, Senhor, dos perigos desta vida em que você está me arrastando. Salva-me da minha cabeça pequena. Salva-me das minhas dificuldades. Jesus, com calma e segurança, estende a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você tirou os olhos de mim?
Porque você acreditou mais nas dificuldades, no vento dos teus pecados do que em mim. Imagine agora a cena que estamos meditando. Reflita um pouco. O que Pedro pensou no momento em que iniciou a caminhar sobre as águas? Tente se colocar na cabeça dele. Quais foram os sentimentos de Pedro caminhando pela primeira vez na sua vida sobre o mar? O que ele sentia? É claro que Pedro é você. Então pense um pouco. O que mais te assusta nessa nova caminhada que você iniciou com Jesus? Qual vento te amedronta? Qual é o teu mar bravio? Reflita um pouco e dê nome às coisas que te assustam. Enfim, se pergunte, como vai a sua fé? Pedro diz, Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. Será que a sua fé, a fé de você que está fazendo o diário nesse momento, consegue vencer toda a dificuldade que se apresenta? O que significa para você manter os olhos fixos em Jesus? Ou melhor, como você poderia se focar com todas as suas forças em Jesus e não no vento e no mar bravio? Enfim, vamos escutar novamente esse trecho de hoje e perguntar a Jesus qual pode ser o nosso propósito. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele,
para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?"